Olá, turma. Bom dia, né? Ou boa tarde, dependendo do horário que você for assistir esta aula, ok? Direcionamento, né, desta aula de hoje é revisão para o momento privilegiado de estudo de vocês, que será na segunda-feira que vem, tá? Então, a avaliação de vocês de ciência será na próxima segunda, tá? Na segunda que vem. Então, a gente já vai fazendo uma revisão. Ela vai estar liberada para vocês a partir de 7h10 da manhã da segunda-feira que vem, para que você possa realizá-lo e tirar uma boa nota. Eu sei que você vai tirar, ok? Então, turma, vamos lá, tá? Falar sobre as principais características aqui. Eu vou falar dos pontos principais, né, que podem vir a cair na avaliação de vocês. Podem não, né? Vão cair. Então, turma, aqui, ó. Lembre-se das briófitas, tá? Que são as primeiras plantas a ocupar o ambiente terrestre, só que elas vivem em lugares úmidos, tá? Ó, elas ficam, a sua presença é em locais úmidos. E lembre-se das pequenas estruturas que estão presentes nelas: filóides, cauloides e rizóides, tá? Então, são estruturas ainda não desenvolvidas, né? Em folhas, caules e raízes. Então, ela não tem essas estruturas desenvolvidas ainda em raiz, caule e folha. Então, são pequenas estruturas basais, tá? Que fazem com que esse vegetal aqui consiga, né, se fixar ao solo e consiga ele sobreviver. E lembre-se, são plantas avasculares. O que quer dizer avasculares? Não tem tecidos condutores, tá? Elas não têm tecidos condutores, não há o transporte de água e nutrientes. Professor, como é que ocorre então esse transporte? Através de célula. Por isso que elas têm um tamanho, ó, né, limita o tamanho. São plantinhas pequenas, né, não passam nem de 5, né, centímetros. Ficou horrível aqui, mas não passa de 5 centímetros devido a elas serem avasculares e não terem tecidos condutores. Okay? E outra característica delas é que elas dependem, né, elas dependem de água para a sua reprodução, ok? Então, se tiver alguma questão na prova, ó, dependência de água para a reprodução, você pode verificar que seja uma briófita ou uma pteridófita, mas, né, vai ter diferença. Se falar que é vascular e depende de água, não será a briófita, será a pteridófita. Agora, se ele falar avascular e depende da água para a reprodução, qual é a alternativa correta? Uma briófita, tá? E tem a metagênese, né, que é a alternância de gerações. Quem é a fase dominante aqui nessa alternância de gerações? Na alternância de gerações aqui, a fase dominante, pessoal, queridos alunos, é o gametófito. Lembre-se disso. O gametófito, ele é a fase dominante. A fase passageira é o esporófito. Tá? Esse esporófito liberou os esporos, né? Esses esporos vão cair, vão germinar no solo, dando origem a gametófito masculino e feminino. Só que quando esse esporófito libera os esporos, ele pode sair, tá? Ele deixa de existir aqui nessa planta. Aí essa planta passa por um outro processo reprodutivo para dar origem a novos esporófitos. Então, se eu perguntar na avaliação para vocês, nas briófitas, quem é a fase passageira, você vai responder o esporófito. Quem é a fase dominante? O gametófito, tá? Lembre-se, são plantas pequenas, dependem da água para sua reprodução, são avasculares, não têm tecidos condutores. Lembre-se disso. Só apagar aqui e continuar. Ainda aqui, ó, como eu falei para vocês, né? O esporófito é a estrutura produtora dos esporos, tá? Aonde esses esporos caírem, eles vão dar origem, né, a gametófito, a um gametófito masculino e feminino, né? E o gametófito, qual é a função dele, ó? Ele produz os gametas para que ocorra o que? A fecundação, tá? E nas criptógamas, o gameta masculino é denominado de anterozoide. Nas plantas, o gameta feminino é chamado de oosfera. Então, o que acontece aqui, ó? Você pode verificar, ó, que na imagem, bem aqui, ó, você tem um anterozoide, né? Ele vai ao caminho do gameta feminino, que é a oosfera. Quando ele se
encontra a oosfera, ocorre a fecundação. Quando ocorre a fecundação, dá origem a este embrião, tá? Que vai germinar, dá origem a um gametófito e depois a um esporófito. Esse esporófito dá origem aos esporos e depois esse esporófito some, aí o ciclo se repete, tá? Aí vai ser bem tranquilo aqui o que eu vou pedir para vocês sobre ela. As principais características, como eu já falei aqui, turma, depende de água e são avasculares. Lembre-se disso, né? E das pteridófitas, turma, são plantas, tá? Aqui, ó, que já possuem, ó, caule, né? Ela já tem caule, já tem folhas e também já apresentam raízes, né? Que são estruturas desenvolvidas, né, mais específica lá do que das briófitas, né, que tem filóide, cauloide e rizóide. Aqui nas pteridófitas, ela já possui o caule, já possui a raiz e já possui as folhas. E também, turma, as pteridófitas, elas são plantas, né, vasculares. Por isso, ó, que tem o maior porte, ó. Então, são as primeiras plantas vasculares a surgirem, né? E por isso elas conseguem atingir o maior porte, diferentemente das briófitas. As briófitas não conseguem alcançar o maior porte porque elas não têm vasos condutores de nutrientes. Então, por isso que elas são pequenas, tá? Então, ó, pteridófitas, plantas vasculares, têm o maior porte, possuem caule, folha e raízes, tá? Que fazem com que haja fixação e o desenvolvimento, né, deste vegetal. E só curiosidade. Ainda aqui, turma, dependem, né, da água para a sua reprodução, ok? Dependem da água para a sua reprodução. E eu não vou perguntar como é que ocorre a reprodução, porque eu posso perguntar para vocês lá qual é a fase dominante e qual é a fase passageira. A fase passageira, turma, a fase passageira chama-se, tá, gametófito. O gametófito, né, também que é chamado, ó, desse protalo aqui, tá? Esse gametófito, ele é a estrutura passageira. Ele só serve para fixar esse embrião enquanto ele se desenvolve, enquanto ele é pequeno. A partir que essa plantinha já consegue se fixar no solo, já consegue se autossustentar, o gametófito deixa de existir e sobra somente o esporófito, tá? Então, o vegetal que você está vendo aqui, a samambaia, você está vendo um esporófito. Então, turma, a fase dominante nas pteridófitas é o esporófito. A fase passageira, o gametófito. Lembre-se disso. Okay? E outra questão que eu vou perguntar na prova para vocês, ó, é até colocar uma imagem, né? Ó, se aparecer esses soros. Então, se você vê uma imagem que tem uma folha assim, ó, de samambaia, o que você vai verificar? Que é uma pteridófita, tá? Tá briófita aqui, mas ignore, tá? Erro de digitação. Não é briófitas, tá? É pteridófita. Então, se eu perguntar aqui, ó, colocar uma imagem de uma samambaia e tiver esses pontinhos, ó, marrom aqui na folha, na sua parte inferior, são os soros. E o que os soros produzem, turma? Os esporos, né? Para que ocorra o processo, né, de reprodução, ó, tá? Então, esses esporos, eles são produzidos aonde? Nos soros. Aonde esses soros ficam localizados? Na parte inferior, né? Na parte de trás da folha do vegetal. É praticamente isso que eu vou pedir para vocês sobre briófitas e pteridófitas, tá? As outras questões que eu vou pedir para vocês, né, tem a ver aqui, cadê? Deixa eu mudar para outro slide. Tem a ver aqui, ó, com a raiz. Eu vou perguntar uma estrutura para vocês das raízes, tá? Exatamente isso aqui, ó. Vai ter uma imagem parecida com esta. O que eu vou perguntar para vocês? Turma, tá? Eu vou perguntar aqui, ó. Qual é a função bem aqui, ó? Vou passar essa moto aí, essa descarga barulhenta. Então, se eu perguntar a zona pilífera, é a zona o quê, turma? De absorção. Professor, mas absorção do quê? Absorção de
água e sais minerais. Então, se eu perguntar nessa estrutura aqui, ó, a zona pilífera, você vai marcar uma alternativa lá, ou vai verificar, que é a zona de absorção de água. E se eu perguntar da ponta, ó, bem aqui, ó, que é a coifa. O que eu quero saber sobre a coifa? A coifa, turma, tá? Se eu perguntar sobre a coifa, é uma estrutura, ó, de... Deixa eu ver se consigo escrever, que é meio complicado escrever aqui. Né? Uma estrutura de proteção, tá? Ela irá proteger, tá? Ficar protecando, né? Então, é uma estrutura de proteção da raiz, né? Para que essa raiz consiga, né, ir mais ao fundo para que haja, né, a absorção de água pela zona pilífera. Ela vai no fundo, né? É tipo assim, ó. Se ela não tivesse essa estrutura aqui, ó, ela iria ser... Tá vendo aqui? É igual um marca-texto, né? Se você deixar ele destampado, ele resseca. A tampa serve para quê? Para proteger. A coifa, ela é como se fosse uma tampa. Ela protege a ponta da raiz, porque ela está descendo. Quando ela está descendo, ela está batendo em pedregulho, ela está batendo em rochas, está batendo em várias coisas que causam atrito. Então, esse atrito ele poderia danificar e impossibilitar esse desenvolvimento e crescimento mais ao fundo da raiz. Então, ela não conseguiria, por exemplo, buscar água em determinado local que tenha escassez, né? Então, ela precisa mais ao fundo para que haja essa absorção de água. Então, o que eu vou perguntar para vocês aqui? Zona pilífera, zona de absorção, né, de água. A coifa. O que ela faz aqui, a coifa? Ela protege a raiz e, turma, a zona de ramificação. Qual é a função, a zona de ramificação, ok? Ela vai dar, né, o suporte, colocação S, e a fixação deste vegetal no solo, tá? Então, quem dá o suporte e fixa o vegetal ao solo é a sua zona de ramificação, tá? A zona de ramificação é ela que segura o vegetal no solo. Tanto é que eu falei para vocês que quando passa o concreto, né, o cimento lá, o que a planta faz? Ela faz com que essas raízes de ramificações, ó, vão subindo. Quando elas vão subindo, elas vão quebrando aquela lajota, elas vão quebrando aquele concreto para que haja, né, a infiltração da água quando chover. Como eu falei para vocês, você já deve ter passado em várias calçadas por aí, nas ruas de Macapá, e ver aonde tem árvore, numa calçada, a calçada está, né, quebrada. Eu estou sendo muito redundante. Ok? E a outra parte que vai cair para vocês aqui são 70% das questões. Opa, cadê? 70% das questões aqui, ó, sobre a flor, tá? A estrutura da flor. A maioria das questões tem a ver com a flor, tá? Lembre-se que as flores são folhas modificadas, que é uma estrutura de reprodução, né? E a reprodução de forma sexuada, ok? De forma sexuada, não assexuada. E origem no fruto e a semente, tá? Então, aqui você tem a estrutura da flor. Aqui, turma, qual é o nome da estrutura masculina? A estrutura masculina você tem aqui, ó. O carpelo, tá? Tudo isso aqui, ó, centralizado é o carpelo, né? E também chamado de gineceu. Tá? Tinha até uma atividade no exercício de vocês que eu tinha colocado dessa forma. Localize o nome da estrutura feminina. Estava lá carpelo. Então, carpelo, estrutura feminina, também chamado de gineceu. Aqui na ponta, tá? Eu tenho quem? O estigma, tá? Aqui eu tenho o estigma. E aqui mais central, eu tenho o óvulo. E mais ao redor, né, do óvulo, eu tenho vou colocar OVA, né? Ovário. Eu tenho o ovário, tá? Lembre-se disso da estrutura feminina. Já na estrutura masculina, eu tenho os estames, tá? Que é chamado de androceu. O androceu é a estrutura masculina, aonde eu tenho aqui, ó,
essa estrutura, que ela vai ser chamada de antera. Então, lembre-se aqui, ó, tá? Da antera. Qual é a função da antera? Produzir o grão de pólen. Pólen não tem mais acento, né? Pólen, pólen. Acho que o novo acordo ortográfico, né? Saiu o acento de pólen. Uma paroxítona, né? Saiu. Vou perguntar depois para o professor de português. Tá? Então, a antera tem a produção do pólen, ok? Então, essa estrutura aqui, ó, masculina, o androceu. Eu tenho também, turma, as pétalas. Qual é a função das pétalas? Atrair agentes polinizadores para que ocorra, né, a fecundação. Ela chama, ela atrai, porque elas são descoloridas e também tem cheiro agradável. Claro que a gente não consegue perceber de todas, mas insetos, roedores, mamíferos, pássaros conseguem perceber. Eu tenho as sépalas. Qual é a função da sépala? Proteção. Tá? Principalmente proteger esta flor. Agora a gente vai ver que a estrutura masculina é feminina. Tá? Aqui, turma, o androceu. Opa, voltei, tá? Tinha pausado o vídeo que eu fui limpar meu rosto, que tinha uma coisa no meu olho, acho que era um cabelinho. Tava causando irritação, meu olho tá até vermelho. Tinha alguma coisa lá dentro. É que eu consegui tirar. Ok? Então vamos lá, dar continuidade como eu estava falando. O androceu, você tem os estames e no estame você tem a antera, que produz o grão de pólen, né? Quando a abelha vem lá, né, voando, ela pousa aqui, né? Pousou. Na hora que ela pousa, ela chega nos estames aqui na antera. Quando ela pousa aqui na antera, ela fica cheia de grão de pólen. Aí ela pega, sai voando e vai para esta outra. Quando ela chega aqui nesta outra, ela encosta, né? E deixa o grão de pólen lá no estigma, que é a estrutura feminina, e também fica cheio de grão de pólen desta planta aqui, né? Então, eles vão carregando o grão de pólen de uma planta para outra, fazendo o processo de polinização, que é a fecundação. Então, lembre, aqui, ó, a antera, tá? Que tem a produção do grão de pólen, ok? E o gineceu, turma, estrutura feminina, eu tenho aqui, ó, o estigma, é onde está o grão de pólen vai cair, tá? Para que ocorra o processo de fecundação deste vegetal. E também aqui, né, você vai ter uma grande quantidade, né, de néctar, tá? O açúcar, aquilo que vai atrair, né, os agentes polinizadores. Mais adentro, eu tenho quem, turma? O ovário e o óvulo, tá? O óvulo, ele dá origem, tá? O óvulo vai dar origem a semente. Tá? O óvulo dá origem à semente e o ovário ele vai dar origem ao fruto, ok? Então, ó, o ovário dá origem ao fruto e o óvulo dá origem à semente, ok? Então, essa aqui é a principal importância aqui do óvulo e do ovário, se eu perguntar para vocês na avaliação. Continuando, eu tenho a reprodução aqui sexuada, que ela causa a variabilidade genética, tá? O que é a variabilidade genética? É quando você mistura os genes de espécies diferentes. Quando tem a planta A e você tem a planta B, né? Elas se reproduzem, né? Dando origem aqui à planta C. Então, você viu que teve variabilidade genética. Você misturou genes e fez com que surgisse um indivíduo diferente, né? Com características próprias, com características diferentes. Então, essa é a importância, tá? Da variabilidade genética. E, turma, para que ocorra a variabilidade genética,
a planta ela tem adaptações, tá? Para ela evitar o processo de autofecundação. Por quê? Ó? Você pode verificar aqui que tem uma planta hermafrodita. Essa planta hermafrodita ela vai ter estrutura masculina e feminina. E quando ela tem estrutura masculina e feminina, ela vai fazer processo de adaptações. Ela vai fazer com que a antera ela seja maior ou menor que o estigma, né, que é a estrutura feminina, ou então ao contrário, né? Ela faz com que o gineceu seja maior que o androceu, né, que é a estrutura masculina feminina seja maior que a masculina ou vice-versa, tá? Então ela faz adaptações para que não ocorra a autofecundação. Aqui eu tenho uma planta somente feminina, né, não vai ter estrutura masculina, e eu posso ter somente uma planta masculina. A planta masculina ela não dá origem, né, ao fruto. Lembre-se disso. E aqui, mecanismo para evitar a autofecundação. Foi como eu falei para vocês, ó, o amadurecimento dos órgãos, né, em épocas diferentes, né, da estrutura masculina e feminina em épocas distintas uma da outra, para que não ocorra, né, a autofecundação. Por exemplo, aqui, ó, o androceu superior, né, ao gineceu. Ó. Então, a estrutura masculina, ó, ela é maior, ó, que é a estrutura feminina. Ou pode ser, né, o androceu, a estrutura masculina, ó, inferior ao gineceu, a estrutura feminina. O que ocorre? Quando bater um vento, quando pousar um inseto aqui, vai fazer com que não ocorra, né, por exemplo, a autofecundação. Se ele pousar aqui, somente nessa planta, ele pousa, depois vai embora e volta, faz com que não ocorra a autofecundação. Mas principalmente aqui pelo vento, porque quando o vento bate, faz com que levante, né, esses grãos de pólen e fazendo com que haja a autofecundação. Não, quase eu fui aqui na tela, né? Tá? Então, fazendo com que não haja, né, essa autofecundação, beleza? Então, esses são mecanismos lá que eu vou perguntar para vocês na avaliação que evita a autofecundação, né? Importante é ter a fecundação cruzada, né, a fecundação sexuada, para que ocorra a variabilidade genética. Continuando, já vamos finalizar, tá? A aula de hoje bem rápida, bem tranquila. Ó, turma, polinização é o transporte do grão de pólen do estame para o estigma de uma flor, né? Então, você leva lá da antera para a estrutura feminina, né? E como é que ocorre essa reprodução sexuada, né? Essa fecundação? Por animais e vento. O que a polinização causa? A variabilidade genética, né? A mistura de gene. Você está vendo aqui, ó, tem abelha, tem uma abelha, né? Tem um pássaro aqui, um beija-flor, e tem o vento que fazem, né, com que seja levado, ó, o grão de pólen aqui do estame, né, da antera, leva esse grão de pólen, ó, lá para o estigma, né? Aí ele desce pelo tubo polínico e chega lá no óvulo. Fecundou o óvulo, dá origem ao embrião, né, ao endosperma, né, a semente, e o que está ao redor, o ovário, vai dar origem ao fruto, né, que serve para proteger e também disseminar essa semente, beleza? Então, turma, a nossa aula de hoje era isso, ok? Era só o direcionamento para a avaliação de vocês, que ela será, ok? Na segunda-feira que vem. Então, quando você estiver fazendo a avaliação e tiver alguma dúvida, manda mensagem no privado do WhatsApp, tá? Então, eu falei os principais pontos aqui que vai cair na avaliação de vocês. Briófitas, características das briófitas, das pteridófitas, a raiz, ok? E o resto, tudo da flor, tá? Tem questões lá que vocês vão ver das flores que uma responde à outra. Se você for com calma, você vai verificar que uma questão dá para responder a outra, você vai ver resposta em outras questões. Então, faça com calma. Ah, professor, foi só isso? Sim. Porque 50% da questão de vocês é sobre isso aqui, ó. Tá? É sobre a estrutura, ó, da planta, ó. Estrutura masculina, estrutura feminina, ok? Então, vai ser sobre isso aqui, ó. 50% da prova de vocês é isso, beleza? Então, tendo dúvida, mandem mensagem lá no horário da avaliação, caso vocês tenham com dificuldade alguma questão, para que eu possa responder. Lembrando que também eu terei avaliações em outras turmas. Então, se você não mandar no horário,
eu posso estar atendendo outra turma, posso demorar para responder vocês, ok? Ah, professor, bloqueou a minha tela, ela fechou. Manda mensagem para eu reabrir para você, para que você faça. Agora, se você finalizou aí, não, né? Agora, só se ela fechou, bloqueou, saiu sem querer, aí você manda mensagem, eu reabro lá para você refazer a sua avaliação. Beleza? Então, turma, te fica por aqui. Abraço, cuide-se, até no próximo encontro que a gente tiver. Não esqueçam, matrículas estão abertas, viu? Então, espero contar com vocês em 2021. Tchau!